Bom, nesse momento de reflexão, eu gostaria de trazer aos amados hoje, exatamente hoje, a respeito de estações do ano. Acordamos hoje logo pela manhã, pode ser que só apareça, mas acordamos pela manhã hoje, o tempo estava assim um tanto quanto frio, e o Senhor logo trouxe algo ao meu coração, devido à temperatura e tudo mais. Irmãos, o fato de o tempo estar frio, né, e também isso nos faz lembrar algo, né? Nos faz lembrar a respeito das estações que nós temos, as estações do ano que nós, na verdade, passamos por ela no mundo espiritual. Pastor, estação no mundo espiritual, sim. Assim como, por exemplo, no Brasil. E o Brasil é um país, assim, que eu creio que a gente consegue fazer essa comparação. É porque o Brasil é um país que tem clima tropical, né? Primavera, verão, outono, inverno. Então a gente consegue até mesmo comparar isso. Então o Brasil é meio que organizado nessa questão e não tanto, né? Porque o ser humano ele acaba de certa forma desonrando a natureza, eu vou chamar assim, vou usar essa expressão. Então o ser humano acaba de certa forma desonrando a natureza e devastando, né? Por onde o homem passa, a devastação acontece, isso é inevitável, né? Por onde o homem passa, acontece ali as queimas, né? Por onde o homem passa, acontece ali as desmatações, entra nas matas virgens e acaba destruindo tudo, e lixo e tantas coisas assim, e o clima acaba mudando. Às vezes alguma pessoa diz assim: mas a natureza está toda desorganizada, né? O clima está todo fora de ordem. Deus criou, mas parece que as coisas saíram do lugar. Não. As coisas, quando são criadas por Deus, elas são criadas de uma forma organizada. Mas com o tempo elas acabam saindo do lugar, podemos chamar assim, justamente por isso. Porque o próprio homem, ele põe a mão, né? E de alguma forma, de alguma maneira, aquilo acaba saindo do lugar. Assim como também, eu vou comparar isso justamente com as nossas vidas. Deus nos cria, por exemplo, para o louvor da sua glória, para a adoração do seu santo nome, e as coisas acabam saindo do lugar. E algumas coisas que são bem improváveis começam a acontecer na nossa vida, porque as coisas já não estão mais no lugar. A natureza da mesma forma. Deus criou lá com Noé, e ele disse lá em Noé que as coisas seriam dessa forma, e Deus lá criou a natureza e criou as estações do ano, aliás, estabeleceu cada uma delas. E disse para Noé que as coisas seriam assim até o final dos tempos. Mas depois, como eu acabei de comentar, vem lixo, vem poluição, vem desmatamento, porque ele não corta uma árvore para plantar outra. Seria o processo mais comum, o processo mais correto. Corto uma e planto outra. Mas as coisas não são assim. E eu vejo isso como o perdão, irmãos. Muitas vezes acontece um impacto ali no mundo espiritual das nossas vidas e não se conserta, mas as coisas vão ficando, elas vão aumentando, vão aglomerando, vai virando a bola de neve, a ponto de a pessoa não pensar mais como ela pensava a partir do momento que ela entregou a vida para Jesus. O pensamento muda, o raciocínio não é mais o mesmo. Depois que a pessoa entrega a vida para Jesus, algumas coisas mudam, porque coisas vão acontecendo e não há conserto nisso. O clima e as estações do ano são mais ou menos assim, ou posso dizer que são bem assim. Tem lá a primavera, né, época das flores, que no mundo espiritual, que na vida espiritual, chama até mesmo de quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Está tudo florido, é tudo
maravilhoso, né? Queremos participar de tudo que acontece na igreja e todas as coisas que tem ali, queremos participar porque estamos ali na época das flores e tudo lindo, maravilhoso. Mas o verão ele chega, né? O verão ele chega e a pessoa começa a buscar mais e mais de Deus e clamar aqueles momentos que a pessoa ela realmente busca nas vigílias, ela busca nos momentos com Deus em todos os cantos, ela está disposta realmente a lançar a mão no arado e fazer tudo realmente para Deus e para a glória de Deus. E aí vai passando, chega o outono. O outono, irmãos, é um tempo em que as folhas vão caindo. Nem tudo é mais perfeito como se imaginava no princípio. Não é o verão, aquela fome, aquela sede, mas também não é o inverno, não é frio. Meio relativo, tem dias que acorda assim, aquele calor, e tem dias que acorda está um pouco frio, como nos dias de hoje, mesmo estando vendo o sol ali fora, mas está um pouco frio. Também posso comparar com o outono, justamente assim. Há momentos da nossa vida, já vivemos um tanto, mas há momentos da nossa vida que são assim de calor, quando acordamos logo pela manhã e já encontramos um lugar, um canto para orar, para buscar a Deus, né? E entregar realmente diante do Senhor aquilo que nós temos. Mas vai passando o tempo e parece que as respostas não chegam, parece que a oração realmente não surte efeito. E eu poderia até colocar uma canção aqui, um louvor, porque eu tenho o costume de estar conversando com alguém e logo me lembrar de um louvor na mente e no coração. Nós nascemos na igreja no meio do louvor. Talvez bem poucos irmãos saibam disso, mas faz 25 anos que eu sou convertido ao Senhor e logo quando eu estava com 6 meses na igreja, o pastor sabia que eu trabalhava na rádio, né? Eu trabalhava em rádio e o pastor, sabendo disso, pediu para que eu ajudasse na área do louvor. E então eu já passei a trabalhar na área do louvor. Daí então tudo aquilo parece que a gente está falando, está conversando, lembra o louvor, né? Então a gente está conversando com alguém aqui, a gente lembra de um louvor. Às vezes é época que os irmãos nem se lembram, né? Mas a gente, qualquer coisa que está falando assim, a gente se lembra já de um louvor que é cantado, que é tocado, enfim. Poderia até colocar uma canção aqui, mas enfim, deixa para lá. Então, irmãos, e vai chegando o tempo, a gente vai entrando nessa questão aí do outono, que é um tempo assim de não frio, mas também um tempo que é também de eu não tenho ela. Eu tenho ela simplesmente, essa canção, esse louvor simplesmente em um Word, né? Simplesmente em texto. Não tenho ela em... Eu vou mostrar para você agora. É um louvor muito, muito bonito. Não tenho. Estou procurando. Falando com você, estou procurando aqui. Mas eu não tenho. Mas enfim. Nós estamos vivendo, é como se estivesse vivendo, por exemplo, um tempo de calor, às vezes, de busca até mesmo constante diante do Senhor, mas chega tempo também de onde o coração parece que se esfria, onde parece que não há motivos para buscar a Deus, né? A vida parece que é simplesmente isso que a gente está vendo e mais nada, né? Mas eu quero dizer para você algo, irmãos. Quero dizer algo para você. O inverno ele também chega. E quando o inverno chega,
na vida das pessoas ali no mundo espiritual. O que acontece no inverno natural? No inverno, estação do ano. O inverno chega, você percebe que eu estou com um pouquinho de frio. E eu estou ali com os braços cruzados, né? O inverno chega, a pessoa ela já cruza os braços, já fica meio de canto. Ela às vezes veste uma blusa, às vezes não, né? Sei que tem pessoas que às vezes estão no frio, estão no inverno, mas ela não se importa em pôr uma blusa. Ela quer ficar do jeitão dela, né? E aí assim também, irmãos, na nossa vida. Às vezes o inverno chega, o que acontece? A pessoa ela cruza os braços, né? Às vezes o inverno chega, as pessoas cruzam os braços e elas não querem mais a respeito das coisas de Deus. E ela simplesmente fica de lado, né? Ela simplesmente fica olhando as coisas acontecerem. Então, irmão, justamente isso que eu quero trazer para você nessa manhã. Ia falar manhã de consagração, nessa manhã de reflexão. Muitas vezes, irmãos, o inverno chega na nossa vida, na vida espiritual, e a gente não toma algumas precauções, sabe? E quando nós falamos a respeito de precauções, irmãos, nós falamos a respeito disso justamente. Quando o inverno chega no mundo espiritual, né, nós precisamos de alguma forma fazer com que isso vá embora. Nós precisamos. Olha a música que eu te falei. Então, quando o inverno chega no mundo espiritual, nós precisamos buscar algo que nos aqueça. Normalmente no inverno natural, a pessoa ela busca uma blusa, né? Ela se aquece ali com a blusa e ela fica ali aquecida, ela se sente aquecida. E é a precaução que a pessoa toma. Mas no mundo espiritual, às vezes a pessoa, muitos sábios vestem a blusa e sempre procuram estar próximos, né, das pessoas que amam. Se aproxima, se aquenta ali, se aquece, principalmente na hora de dormir, de ir para a cama. Mas no mundo espiritual, muitas vezes não. A pessoa ela, às vezes fica sem blusa, né, no inverno espiritual, na frieza, quando passa ali por esse momento. E é quase que inevitável o cristão passar por esse tipo de momento pelas estações na sua vida, quase que comum. E acontece, querido, que a pessoa às vezes ela não busca um aquecimento, aquilo que pode aquecer as nossas vidas, a comunhão com os nossos irmãos, quando vem o esfriamento, sabe? E também quando vem o esfriamento, às vezes a pessoa ela não busca no mundo espiritual, querido, algo para aquecer, uma blusa ou a comunhão com os irmãos, a comunhão com o próprio Deus, para que o Senhor possa aquecer o coração da pessoa. Então, e ela começa a passar mal. O que acontece no mundo físico? Quando a pessoa não veste uma blusa e está frio, o corpo dela começa a sentir isso. A princípio não, mas o corpo dela começa a sentir isso, o corpo dela começa a ficar debilitado, devido o organismo, claro, não está acostumado, ele precisa de uma temperatura, né? Quando ele não recebe, ele começa a sentir algumas coisas ali. Então, principalmente quando a pessoa não se alimenta de forma adequada, né? Principalmente quando isso acontece. Por exemplo, Daniel, por exemplo, ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria as portas do quarto dele, que dava de frente para Jerusalém. Mesmo estando em terra estranha, ele fazia isso, né? Orava a Deus e se portando com o quê? E alimentação de forma adequada, né? Mas muitas vezes não lemos a Bíblia 3 vezes ao dia, muitas vezes não oramos 3 vezes ao dia, muitas vezes não louvamos pelo menos 3 vezes ao dia, mas simplesmente vamos vivendo e lembramos de orar na hora que acordamos. Às vezes lembramos de orar simplesmente na hora de dormir, simplesmente isso. Então, quando esse processo de frieza chega no mundo espiritual, na vida cristã, a pessoa já não tem mais vontade de ler a Bíblia, a pessoa não tem vontade mais de comer a comida espiritual, a pessoa não tem vontade mais de se achegar para se aquentar e se aquecer no mundo espiritual. A pessoa ela simplesmente se isola, ela simplesmente vive ali tentando mostrar que ela está bem, mas na verdade todas as pessoas sabem que ela não está bem, porque a comunhão não é mais a mesma, porque a busca não é mais a mesma.
E aí vem todos os problemas, toda uma consequência. O coração começa a não receber mais aquilo que vem da parte do Senhor. O coração não recebe mais. Por quê? Porque a busca não é a mesma. A busca não é mais constante, sabe? E nessa hora o que eu quero trazer para você, querido, é que esse tempo que nós estamos recuados, esse tempo que estamos vivendo de recuo, é praticamente, irmãos, eu vou chamar de você me perdoa, mas eu vou chamar assim de uma espécie de um suicídio quase, porque nós estamos vivendo em um tempo recuado, mas nós não nos preparamos para isso. Nós não, simplesmente, olha, não vai ter mais culto por enquanto, simplesmente isso. Então nós não fomos preparados para isso. As estações do ano, elas ainda avisam, porque vivemos em um clima tropical, né, do país que nós vivemos. Então praticamente se sabe, né, no tempo em que as estações elas vão acontecer. Simplesmente a pessoa sabe, tá chegando o inverno, então a pessoa vai comprar a blusa, né, vai comprar lá o equipamento para sustentar ali na estação do ano. Mas nós sabemos que no mundo espiritual, às vezes isso não acontece, e no nosso tempo não aconteceu. Simplesmente saímos, paramos de cultuar, né, para nós ali estarmos longe da igreja sem uma preparação nenhuma. E existem pessoas que não se preparam mesmo, porque elas não leem Bíblia na casa. Muitas pessoas não. Muitas pessoas não meditam na palavra de Deus nas suas casas. Muitas pessoas não, irmãos. Eu louvo a Deus porque existem pessoas no nosso meio e na vida, né, cristã. Existem muitas pessoas que fazem isso, querido. Muitas pessoas que sim, mas muitas pessoas que não. Elas simplesmente vivem a vida, sabe? E assim, né? E vão vivendo a vida. Mas eu louvo a Deus, querido, porque nesse momento você que está nos acompanhando, você procura se alimentar de algo da parte de Deus que nós trazemos para você logo pela manhã. Nesse momento de reflexão, entre 7 e 8 horas, todos os dias da manhã estamos aqui. É como se, por exemplo, quando não se busca, é como se, por exemplo, lá no deserto, Moisés falou assim para o povo: olha, todo dia pela manhã vão lá e busquem o maná, para que vocês comam e se alimentem naquele dia. Justamente isso. Quando nós vemos que não há uma busca, nós entendemos dessa forma: o maná é trazido da parte de Deus, mas as pessoas não vão buscar o maná. Elas simplesmente querem viver aquele tempo, elas querem viver, querido, mesmo sem se alimentar. Elas querem sobreviver e simplesmente isso. Mas ninguém se mantém sem alimento, muito menos na vida espiritual. Porque assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, assim as nossas vidas também. Nós do alimento, nós podemos viver aí alguns dias, mas da nossa vida espiritual, negativo. Por mais que aparentemente sejamos vivos, mas Deus sabe que não. Nós também sabemos que a frieza ela entrou no coração. Você sabe como que a morte, quando a morte vem, o que acontece com o corpo, querido? Sabe o que acontece com o corpo? O corpo não fica aquecido, mas o corpo ele se esfria. Justamente isso. Então a morte espiritual ela vem quando a frieza também começa a chegar ali no corpo e começa a tomar conta do corpo. E a pessoa, ela entra num processo, numa espécie de um sono que até mesmo ela às vezes nem percebe, aquilo vem tomando conta dela. A vida espiritual também, bem semelhante, porque isso vai acontecendo de forma em que a pessoa, ela não percebe, mas essa frieza vai tomando conta do corpo dela. E assim acontece quando aquele moço que disse para Jesus: Jesus, eu não vou contigo agora não, porque primeiro eu vou sepultar meus pais. Ele achou que os pais dele estavam vivos, mas Jesus disse: olha, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Você vem e segue, você vem para a vida, você vem para o calor, você vem para o verão espiritual. Os pais dele não buscavam a Deus, por isso estavam vivendo esse processo de morte. Ou seja, então Jesus deixou bem claro que aqueles que não seguem a Ele, não buscam a Ele, não estão firmados na palavra dEle, estão vivendo esse processo de morte e muitas vezes nem percebem. Deixa eu encerrar esse momento de reflexão, que já está virando quase uma vigília. Deixa eu encerrar perguntando isso para você, querido. Que momento espiritual você está vivendo?
está vivendo o verão, primavera, outono, inverno. O inverno já bateu na tua porta, querido. Acenda uma lareira dentro da tua casa, querido. Dentro da tua casa, aqui dentro do teu coração. Acenda uma lareira, pegando a Bíblia. Acenda uma lareira, algo quente, clamando ao Senhor. Depois que você sair desse momento, busca um cantinho, clama ao Senhor, diz: Senhor, entra no meu coração, aquece meu coração, como diz aquela canção do Ipiranga, aqueça meu coração. Senhor, me vivifica através do teu Espírito, me traz de volta, Senhor, aquela alegria constante, aquela alegria de sempre. Senhor, me dá alegria, Senhor, de ler a tua Bíblia, de chorar, Senhor, em cima das páginas da Bíblia, de sentir a tua presença, Senhor, quando eu estou ouvindo um louvor. Me dá, Senhor, de volta essa alegria, Senhor, eu quero para mim. Sabe, querido, busque, querido, essa alegria para você novamente. Eu creio, querido, que assim como quando nós nos convertemos, o Senhor, Ele alegrava o nosso coração de muitas formas e nós sentíamos a alegria de Deus. E isso, irmãos, algumas pessoas podem pensar assim: poxa, que vergonha. Irmãos, deixa eu falar para você. Isso aconteceu até mesmo com um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, que é Davi. No Salmo de número 51, ele diz assim: Senhor, traz-me de volta a alegria da tua salvação. Ou seja, a frieza entrou no coração dele, a ponto de ele dizer assim: Senhor, eu perdi a alegria de estar na tua presença, perdi a alegria da salvação. Senhor, traz-me de volta, perdoa meu pecado, Senhor, contra ti pequei, somente contra ti, Senhor, traz de volta para mim a alegria da minha salvação. Ou seja, então você percebe que todos nós estamos expostos a isso, mas a questão é nós nos lembrarmos disso, e assim como o salmista, pedir para que o Senhor traga de volta isso para nós. E ele recuperou, e o Senhor restaurou na vida dele o prazer de estar diante da presença do Pai. Assim também, querido, nas nossas vidas, isso pode ser trazido de volta, isso pode ser restaurado no nome de Jesus. Querido, aqui para minha gravação no estúdio, eu fico por aqui e nós vamos encerrando até o nosso próximo momento de reflexão. Graça e paz, abençoe e um abraço.